A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. O tema de hoje é multiplicando os talentos para a glória de Deus. No livro de Mateus está a parábola dos talentos. Meus irmãos e minhas irmãs, quem de vocês não tem um talento que Deus deu a vocês? Um talento que Deus deu a mim, mas é a forma como nós recebemos, usamos ou não usamos os talentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Talento é o dom espiritual ou o dom de fazer algo em prol da obra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30. Vamos à palavra? E também será como um homem que ao sair da viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Esse talentos é a moeda, tá? Moeda da época. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venham e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Aí devolveu, né, esse talento para o senhor dele na época. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só que palavra. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Que palavra forte. Aqui são os talentos, né, que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, né, como nós vamos nos responsabilizar, né, por aquilo que o Senhor faz pelas nossas vidas, né? Irmãos, vocês já ouviram falar, né, desse trecho da palavra que fala assim:
Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Essa parábola dos talentos mostra a responsabilidade de cada um de nós que nós temos diante de Deus. Então, Jesus aqui ensina que os dons, recursos e oportunidades que recebemos não são para serem enterrados, meus irmãos, mas usados e multiplicados. Por isso que o tema de hoje é multiplicando os talentos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E a questão central da mensagem de hoje é o quê? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? Então aqui, meus irmãos, a palavra nos fala que Deus confia talentos, dons, conforme a capacidade de cada um de nós. O Senhor conhece a nossa capacidade, até onde nós podemos avançar, multiplicar. Vocês perceberam que ali para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o terceiro deu 1 talento. Então, eu creio que esse que recebeu 1 talento, ele não estava preparado de multiplicar, porque essa é a palavra. Então, assim, o Senhor da parábola, na época, ele confiou a cada servo diferentes quantidades de talento. Então, isso mostra que Deus, meus irmãos, ele conhece as nossas capacidades e nos dá a oportunidade. As oportunidades são proporcionais mediante a nossa capacidade. Então, aqui, nessa comparação, na quantidade de talentos, nós não devemos invejar os talentos alheios, né? Mas sermos fiéis com o que Deus nos confiou. Então, se de repente Deus deu um projeto maior para o seu amigo, para o seu vizinho, para algum parente teu, alguma coisa Deus viu nele de uma capacidade de suportar, de gerir, de multiplicar, de sabedoria. Então Deus, ele mede dessa forma. Então nós devemos ter aqui a responsabilidade de usar bem o que recebemos de Deus. Porque tudo que nós temos hoje, a sabedoria, a inteligência, os dons, né? Todo conhecimento, tudo provém de Deus. Tudo provém do Pai. Então ali, nessa parábola, meus irmãos, 2 servos investiram, né, os seus talentos e tiveram resultado. Eles tiveram resultados. E o terceiro servo, ele enterrou o talento, movido pelo medo e pela negligência. Então, meus irmãos, muitos enterram seus dons por preguiça, por medo, por incredulidade. O talento, meus irmãos, parado não gera frutos. Por isso que essa parábola ela é bem exemplificativa, porque Deus nos dá conforme a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade e cenário atual. Porque se nós estamos aprendendo a ser fiel no pouco, o Senhor Jesus Cristo está só observando. É o trabalhar de Deus na nossa vida, entende? Então, aqueles que recebem mais, têm mais responsabilidades e também têm maiores capacidades e, em consequência, vão dar muitos frutos, vão multiplicar os talentos para o Senhor, para Deus. Tudo que nós fazemos hoje, eu falando de obra de Deus, um talento. De repente você que me assiste aqui tem um talento no ministério de louvor, tem um talento para ministrar a palavra do Senhor, tem um talento na sabedoria, tem dons espirituais, visão espiritual, interpretação de sonhos, como era Daniel, Jeremias, né, os profetas da Bíblia. Então esses são os dons que eu estou falando, os dons que Deus nos deu para usar em prol da obra do Senhor. É óbvio que nós temos os dons dessa vida aqui, né? O dom de a gente ser um bom empreendedor, um bom professor de inglês,
um mega empresário. Isso são dons, são talentos também, que nós devemos multiplicar para a obra do Senhor. Quer ver um exemplo? O Ministério da Misericórdia. Eu sei que nós não conseguimos matar a fome desse país, do mundo, mas se cada um de nós formos empresários bem-sucedidos e a gente fazer uma ação, exercer a mão de Deus aqui nessa terra, a gente consegue fazer muita coisa, porque de repente aquela pessoa que está precisando de uma ajuda, está precisando dessa lacuna ser preenchida para essa pessoa sair da situação em que ela se encontra. Uma ajuda, meu irmão, é o Ministério da Misericórdia. São dons. Tem pessoas que têm um coração tão quebrantado e contrito de ajudar o próximo, não para se vangloriar, porque nós não devemos nos vangloriar daquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos nessa terra aqui é Deus tocando no coração. Ah, foi eu que ajudei, foi eu. Não. Deus toca no coração do homem para mudar decisões. Deus toca no coração do homem para oportunizar. Deus toca no coração do homem para disponibilizar recursos, meios. Enfim. Aquele que desobedece uma ordem de Deus, o Senhor vai pesar a mão. É simples assim. Aquele que desobedece uma ordem de Deus para ajudar um filho, um necessitado, um pobre, isso é bíblico. Então, esses são os tipos de dons, o exemplo que eu estou dando aqui, né? E não podemos, meus irmãos, deixar a incredulidade, né? O medo, a própria preguiça enterrar os dons. Pensamento tolo. Nós devemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele irá nos capacitar na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento. Então a recompensa da fidelidade, a gente tem uma recompensa, ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a recompensa. Então ali, meus irmãos, na palavra o Senhor, Ele elogiou os servos que multiplicaram, né, o que receberam. E o que o Senhor da época, o patrão, né, da época, vamos dizer assim, né, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, isso é bíblico. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. É a prova. É a prova que todos nós temos que passar para saber se de um talento nós vamos receber mais talentos do Senhor. Eu, por exemplo, levo a palavra do Senhor aqui, simplesmente a palavra do Senhor, o Espírito Santo, me dando a palavra para eu poder ministrar, para eu poder entregar essa palavra de Jesus Cristo. Eu considero isso um talento. Mas no decorrer do tempo, o Senhor pode me mostrar, pode me dar mais um talento. E cabe a eu exercer ou não. Mas aqui a parábola diz: se você exerce aquilo que o Senhor te deu, você tem a recompensa pela tua fidelidade em Jesus Cristo. Então, assim, a fidelidade nas pequenas coisas gera promoção, meus irmãos. Promoção espiritual e bênçãos maiores. Essa fidelidade no pouco que é difícil, né? Porque passa dia, entra mês, sai mês, e a gente não vê nada, mas confie. O Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir, mediante a nossa obediência, a nossa perseverança, a nossa insistência e a capacidade de entendermos que aquilo que Deus nos deu nesse momento, nesse cenário, diante a nossa aptidão física e mental. Porque de repente nós pedimos muito para Deus e nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem. Então é uma escola, né? É um processo. E aí vai aumentando. À medida que nós vamos nos esforçando, adquirindo capacidade, resistência, a palavra é resistência.
resistência, o que? Ao dia mal. Né? Então, assim, aqui, meus irmãos, nós devemos dar um ponto de atenção. O perigo da negligência espiritual. Aquele servo que enterrou, ele foi um servo negligente. Foi condenado e perdeu até o que tinha. Isso é muito grave, meu irmão e minha irmã, muito grave. Nós devemos exercer o talento para a obra do Senhor. Enterrar o talento, meus irmãos, significa desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá. Quem não usa os seus dons para o reino acaba, meu irmão, em trevas espirituais. O tempo é curto, precisamos agir hoje. Se eu fosse esperar para, digamos, eu leio bastante a Bíblia, mas vou ler toda a Bíblia. Eu vou me esforçando, vou me dedicando. O Espírito Santo, repousa o Espírito Santo de Deus sobre mim, e Ele vai ministrando, vai me dando entendimento das Escrituras, da palavra. Quando nós nos demos um passo à frente, o Senhor forma os outros, coloca uma ponte, dá o suporte necessário até chegar onde eu cheguei aqui. Olha só, são mais de 200 vídeos em menos de 2 meses que eu estou no canal. Eu estou produzindo para Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Senhor, não para mim, para Ele. Então aqui, cada um de nós recebemos um talento, meus irmãos, os dons espirituais, tempo, recurso e oportunidade, meus irmãos. Então Deus não exige que façamos além do que podemos. Eu vou repetir, Deus não exige que façamos além do que nós podemos, mas que sejamos fiéis no que Ele nos confiou. Se deu uma porção, seja fiel naquela porção. Aconteça o que acontecer, meus irmãos. Eu estou aqui levando a palavra. Tem dias que estão difíceis? Tem dias que estão os melhores? Estão. Mas eu estou aqui, estou sendo fiel naquilo que Deus depositou de responsabilidade, que é levar a palavra. Então, meus irmãos, não enterre o que Deus lhe deu. Invista na obra do Senhor e multiplique para a sua glória. Porque, meus irmãos, se nós fizéssemos isso todas as vezes, tem tantas pessoas que estão carentes de uma palavra do Senhor, que remédio nenhum dá conta da depressão. Às vezes você está ali, tomando remédio. Aí a pessoa nem sabe que está sob ataque espiritual, porque está com um dom enterrado. Às vezes é o dom do louvor. O dom do louvor expulsa demônio, afasta as trevas. Então aqui em Mateus 25, 29, diz: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso é uma palavra de atenção, meus irmãos. Atenção. Amém? Essa foi mais uma palavra. Farei uma oração da fé, para que o Senhor te dê sabedoria naquilo que Deus depositou na tua mão, para que você não venha desperdiçar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Senhor amado Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, pedindo perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Pai. Perdoa, Senhor, se nós falamos ou pensamos, Pai, mal de alguém, de algum irmão, de alguma irmã, meu Deus. Nos perdoa, Pai, da nossa ira. Nos perdoa, Pai, se nós nos iramos com alguém em nome de Jesus Cristo, Pai. Perdão, Pai, estamos aqui nos humilhando, Pai, diante da Tua presença, Senhor. E também, meu Pai, fazendo um concerto contigo, Senhor, se nesse dia, se nós demos legalidade, fizemos algo que desagradou o Teu Espírito Santo, entristeceu o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu oro aqui pelos Teus filhos, Pai, que me assistem pelo canal do YouTube. Senhor, aumente a capacidade deles, Senhor. Ministra, Pai, o Teu Espírito Santo no coração de cada um, Pai. Essa pessoa que me assiste, que está com um dom enterrado, por ataque espiritual, por medo, por incredulidade, por preguiça, Pai. Ó Senhor, eu declaro aqui, Pai, em Teu nome, Senhor, e repreendo, Pai, em Teu nome, Pai, todo espírito do medo, Pai,
todo espírito de preguiça, meu Deus, todo espírito das trevas, todo ataque espiritual contra essa pessoa seja cessado, Pai, em teu nome, Pai. Manda fogo, manda poder, Senhor. Manda fogo, manda poder, Pai. Destrói, Pai, todo ataque espiritual contra essa pessoa, Pai, que tem impedido, meu Deus, de ela exercer, Pai, esse dom espiritual, esse dom para a tua obra, Senhor, que está enterrado, Pai. Porque nós vivemos, Pai, numa época, Pai, em que a depressão, meu Deus, a estatística, Pai, é alta, meu Deus, em relação à depressão, Pai. Mas há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder de cura, meu Pai, para curar essa pessoa que está com depressão, com síndrome do pânico, síndrome do medo, Senhor. O Senhor tem poder, meu Pai, para dissipar as trevas em nome de Jesus Cristo. Dissipa, Pai, as trevas, Pai, dessa pessoa que está precisando, meu Deus, de um olhar teu, de um toque teu, Pai. Com apenas uma palavra, Jesus Cristo, o Senhor pode cancelar, Pai, no mundo espiritual, todo ataque, Pai, de Satanás contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cancela, Pai. Rasga, meu Deus, rasga no mundo espiritual, Pai, toda a certidão de óbito, toda a certidão de medo, toda a certidão de incredulidade, Pai, em nome dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ô Senhor, entra com a tua providência, com a tua mão grande, Pai. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Senhor. Entra, Pai, com as tuas misericórdias, Senhor. Ensina-os, Pai, para eles aumentarem a capacidade, meu Deus, para eles darem bom fruto, Pai, em prol da tua obra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Repousa sobre eles, Pai, o Espírito Santo de Deus, dando-nos, Pai, o espírito, meu Deus, de sabedoria, entendimento, Pai, da tua palavra, Pai, um espírito de conhecimento, um espírito de fortaleza, um espírito de conselho e temor a ti, Jesus Cristo. E assim eu declaro vitória, Pai, para os teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Essa foi mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com alguém. E todos, eu desejo que todos fiquem e continuem na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.